Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que na igreja que frequenta é proibido o consumo de bebida alcoólica entre os membros. O argumento usado ali é o de que os crentes em Cristo são hoje um sacerdócio santo e, portanto, devem viver como viviam Arão e os sacerdotes do Antigo Testamento, que não bebiam vinho. Será que existe fundamento para esse argumento? Bem, se alguém não deseja beber bebida alcoólica, isso é uma decisão pessoal, faz muito bem também para se for problema de saúde e muito menos se for se dirigir, por exemplo, né? Mas eu falo da bebida alcoólica não no sentido de embriagar-se, porque a Bíblia condena realmente a embriaguez, mas a Bíblia não condena o beber vinho, em lugar nenhum. Considerando que nós somos ensinados por Jesus até mesmo celebrar a ceia do Senhor com vinho, seria um exagero ir buscar na lei do Antigo Testamento um argumento para se abster totalmente do álcool. E maior exagero ainda querer se basear nas restrições que eram dadas a Arão e os sacerdotes no judaísmo, para determinar o modo como um cristão deve viver hoje. Quando você perde de vista a razão da lei e dos preceitos do Antigo Testamento, que para nós hoje cristãos são símbolos, figuras e sombras, você acaba criando regras que não cabem ao cristão. O ensino dos apóstolos é muito claro. O que foi escrito no Antigo Testamento teve a sua função literal na época e tem sua função hoje para o cristão, porém na forma de princípios, figuras, sombras, exemplos, etc. Ora, o apóstolo escreve, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Coríntios 10, 11. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Hebreus 9, 23. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Colossenses 2, 16 a 17. Se você perder isso de vista, você nunca vai entender o Antigo Testamento, e muito menos o Novo Testamento. Embora hoje os crentes sejam chamados de sacerdócio santo, em 1 Pedro 2,5, e sacerdotes, em Apocalipse 1,6, isto não significa que são da tribo de Levi e da linhagem de Arão, como era exigido na classe sacerdotal do judaísmo. Ninguém podia ser sacerdote se não fosse da linhagem de Arão. E você alega que o sacerdócio levita era perpétuo. E realmente era, porque o Senhor irá restaurar o sacerdócio levita no reino milenial da terra. Mas a igreja não tem nada a ver com Israel, e nem com a terra. A cidadania da igreja é celestial. Repare que até o nosso Salvador e sumo sacerdote não veio da tribo de Levi, mas veio de Judá. Além disso, a carta aos Hebreus até mesmo exorta a não nos ocuparmos com as coisas com que se ocupavam os sacerdotes levitas, quando diz ali, não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, e não com alimentos que de nada aproveitaram os que a eles se entregaram. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Tabernáculo, que ele está falando, dos judeus. Hebreus 13, de 9 a 10. É realmente triste, muito triste, que alguns cristãos finjam ser israelitas e alguns até adotam levita antes do nome. Será que não perceberam que Deus rejeitou toda aquela ordem de coisas do judaísmo e até permitiu a destruição do templo, exortando os judeus cristãos do primeiro século a saírem do arraial, em Hebreus 13, 13. Será que não perceberam? Mas se você deseja seguir mesmo os mandamentos dados a Arão para o sacerdócio, que era perpétuo porque Deus irá restaurá-lo para Israel no milênio, e não para a igreja nos céus, então, você quer seguir? Boa sorte! Mas é bom saber que terá de seguir também algumas outras obrigações, além de precisar ser da descendência de Arão, o que eu talvez acredito que você não seja. Veja aqui a lista de coisas que um sacerdote não podia ser ou fazer.
Não podia beber vinho e bebidas fortes. Foi isso que você alegou, ou que alegam na igreja que você frequenta, Levítico 10, de 8 a 10. Não podia tocar um cadáver, exceto parente próximo, Levítico 21, de 1 a 4. Não podia raspar a cabeça, Levítico 21, versículo 5. Não podia parar a barba, Levítico 21, 5. Não podia fazer tatuagem, mesmo versículo. Não podia se casar com prostituta ou divorciada, Levítico 21, 7. Não podia deixar viver a filha, caso ela se prostituísse, Levítico 21, 9. Não podia se casar com mulher que não fosse virgem, Levítico 21, de 13 a 14. Não podia ter defeito algum. Não podia ser cego, Levítico 21, 18. Não podia ser coxo, versículo 18 também. Não podia ter nariz chato. Não podia ter membros demasiadamente compridos. Não podia ter pé quebrado, Levítico 21, 19. Não podia ter a mão quebrada. Não podia ser corcunda. Não podia ser anão. Não podia ter defeito no olho. Não podia ter sarna. Não podia ter impinges. Não podia ter testículo mutilado. Tudo isso em Levítico capítulo 21. Portanto, se você não quer tomar vinho, ou se nessa igreja que você frequenta fala para não tomar vinho, para seguir o que era exigido dos sacerdotes no Antigo Testamento, vai ter que seguir, então, todos esses outros itens dessa lista. Inclusive, apedrejar a filha, caso ela caia em prostituição. Visite respondi.com.br. Visite 3minutos.net.